Olá pessoal, bem-vindo à aula 12 do curso da Excel Expert. Nessa aula a gente vai aprender sobre formatação condicional. A planilha está com 7 tipos de formatação condicional, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre cada uma e sua aplicabilidade. Então essa primeira aqui, a gente tem aqui 3 colunas de dados e tem aqui, ó, essas células aqui pintadas, né, formatadas. Então, que parâmetro é esse que eu coloquei? Eu vou selecionar aqui. A gente vai lá, iniciar, no menu inicial aqui, formatação condicional, e vai gerenciar regras. Vou editar a regra. Essa formatação ela pode ser feita dessa forma, tá? Direto aqui no tipo de formatação, porque essa aqui é apenas que contém o valor que eu desejar. Mas quando você faz ela de primeira vez, eu vou apagar aqui a formatação dela, limpar regras, só das células selecionadas, para não limpar a planilha toda. Então o que eu fiz foi isso, foi formatar, selecionar tudo, formatação condicional, e colocar uma regra aqui, ó, que essa célula vai ser pintada quando for maior que. Então eu dei um valor aqui de 280. Eu poderia dizer que só pinte a célula. Ó, se você notar aqui, eu estou mexendo aqui, ó, e ela já está pintando lá. Ó. Deixa eu botar 35. Ó, 35. Então, que for maior do que 35 são todas menos a 35. Então eu vou colocar 140 aqui, ó. Então já está dando resultado lá, ó. Eu vou pegar 350. Então só tem um aqui acima de 350. E aqui é que você dá como é que você quer. Se você quiser editar esse tipo de formatação, você aplica aqui. Vem em formatação condicional, gerenciar regras, editar regras e aqui você formata. Lá é um padrão pronto e aqui você pode customizar esse padrão. Então eu posso dizer que o preenchimento seria amarelo. Então tem um caminho que você faz automático, que ele vai dar um padrão lá do Excel, já para facilitar, que é maior que, menor que, entre, igual, se contém um texto, se contém uma data, valores duplicados, isso aqui é interessante, ó, se for procurar valores duplicados, e tem mais regras. Então esse aqui é determinando o maior valor. Então, lembrando que você bota o maior valor e ela vai encontrar. Esse segundo caso, ele vai ser pelo maior valor, mas sendo que vai ter uma busca de uma célula fixada. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 100. Eu não preciso entrar na fórmula, ele já está trazendo de uma referência, 100. Então ele diz que só a 35 não é maior do que 100. Deixa eu botar 300. Então só essas duas são maiores que 300. Então, como é que faz essa formatação? Você seleciona um conjunto de células. Eu vou apagar novamente aqui, limpar regras. Limpar regras da planilha. Célula selecionada. E vou aqui, ó, formatação condicional. Gerenciar regras. Novas regras. Então, eu vou dizer que maior do que esta célula aqui. Se for maior do que dessa célula, a gente vai para o amarelinho. Lembra que tem duas formas, tá? Então ele foi lá, ó, fez maior do que. Então eu vou colocar 100. Então ele pintou. Eu vou voltar lá para a gente gerenciar a regra de novo. Editar regras. Então o que foi que eu fiz? Eu só disse que a célula é maior do que, coloquei um sinal de igual, ó, e simplesmente
cliquei aqui selecionei a minha referência. Então ele já travou aqui a célula, então ele não vai para canto nenhum e vai dizer sempre que encontrar um valor maior do que essa célula, vai pintar essas células daqui. Ele faz uma relação entre encontrar os maiores valores do que essa célula aqui que foi a de referência. Então dá OK. Tá? Como eu posso ir da outra forma lá. Vou limpar a regra aqui, ó. Tomar cuidado para não limpar a regra da planilha inteira. Sendo que eu vou fazer aqui direto aqui, ó. Formatação condicional maior do que, ó. Então eu vou dar aqui, ó. Tá vendo que tem 280? Que ele pegou da última referência que a gente fez. Então você só apaga e coloca que essa aqui, ó. Só basta selecionar a célula que ela já dá o preenchimento automático. OK? Então vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é o seguinte. Você pode dar um gráfico para os valores correspondentes a cada item. Então você tem um gráfico celular. E aí, para fazer esse gráfico, ela vai pintar o número, né, a proporção preenchida conforme o número, pegando as médias do maior e do menor, tá? Então eu vou limpar a regra aqui. Opa. Vou limpar a regra aqui. Acabei apagando da planilha inteira, mas aí é só retornar que volta ao normal. E aí você vai querer fazer esses gráficos aqui na célula. Então, formatação condicional. As barras lá, ó. Ou então barra só de uma cor. Certo? Aí você fala, mas tem como tirar o número e deixar só as barras? Tem sim. Então, essa formatação, você pode fazer o seguinte. Você tira aqui. Eu vou limpar essa regra. E aqui, ó, eu vou limpar também. O que foi que eu fiz? Para eu deixar aqui do lado só com as barrinhas do gráfico, a barrinha referente à proporção, para você ter ideia do maior e do menor, eu simplesmente fiz isso aqui. Eu botei igual, coloquei aqui igual, ó, arrastei, e aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, formatação condicional. Coloquei lá, mas ainda está o número. Então eu venho aqui, gerenciar regras, editar regras, e aqui, ó, mostrar somente as barras. Então, ou seja, ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar os números e vai deixar só a barra. Fazendo isso, vou aplicar, eu tenho aqui, ó, proporcionalmente a minha barra como se fosse um gráfico celular. Então fica muito legal isso aqui para análise, tá? De dados. Você sabe, ó, esse aqui é maior, esse aqui é maior, esse aqui é o menorzinho. Então vamos ver aqui se funciona. 139. Então a barra aumentou. Vamos botar 500. Olha lá. Então ficou bem bacana isso aí, né? Vamos para o quarto caso, tá? O quarto caso é trabalhar com ícones. E ele segue a mesma regra da barra. A diferença é que o ícone você tem o valor acima do que você determinar, o valor próximo do que você determinar e o valor abaixo do que você determinar, que ele pontue aqui feito um farol. E se eu quiser tirar, deixar só as bolinhas, eu faço o mesmo conceito que a gente fez aqui, ó. Deixar só as barras e aqui deixar só as bolinhas, tá? Então, vamos ver aqui, formatação condicional, gerenciar regras, editar regras, e mostrar, ó, somente ícones. Aplicar. Ok? Então, isso aí é só para você poder trabalhar com só o farol. Mas eu não quero, eu vou deixar o número aqui porque a gente vai ter que parametrizar aqui para saber como é que trabalha com maior e com menor e com igual.
Então você vem formatação condicional, gerenciar regras, editar regras. Então o que foi que eu falei? Eu falei que o meu valor ideal é 100. Então maior ou igual a 100. E o amarelo eu disse que é 50. Então abaixo do que 50 vai me dar vermelho. Então essa é a regra. E aqui, ó, vai estar em porcentagem, a gente muda para número, porque a gente está trabalhando com número aqui. Então feito isso, ó, você bota lá o 100, diz aqui que é o 50, é o que tiver próximo, e abaixo dos 50, na verdade o amarelo vai ser o que tiver entre 50 e 100. Então aqueles próximo do meu alvo, que é 100, ele vai dizer que está se aproximando. E abaixo dos 50, que é um parâmetro que eu digo que está crítico, eles vão colocando vermelho. Então, vou aplicar. Então está aqui, ó. 100 é meu alvo, 120 é verde, correto. 99 é verde, não, porque está abaixo de 100. Então ele vai pintar amarelo. Mas também não está abaixo de 50. 49 está abaixo de 50, tá. Então vai ficar vermelho. Então isso aqui é muito legal para você fazer um farol de, por exemplo, reposição de estoque, de quantidade de itens, de venda por produto. Então é assim que trabalha com esse tipo de formatação. Tá ok? E agora a gente vai para uma situação de referência. Então é uma formatação de referência. Que formatação de referência é essa? Essa formatação, eu quero que pelo um determinado valor, tá? Ele me traga, no caso aqui eu fiz uma validação de célula, a gente aprendeu isso aqui, ó. Então eu validei essas células daqui, é como se isso aqui fosse meu banco de dados, eu coloquei uma validação de célula. Então eu escolho aqui, ó, uma data, e ele vai buscando qual é o item referente àquela data. Então isso é bem legal, né? Você fazer uma procura aqui de célula. Então como é que foi feito isso? Eu vou selecionar aqui. Para você selecionar as células que vão ser pintadas, você tem que pegar as colunas que são referentes às células que são pintadas. Formatação condicional, gerenciar regra e editar. Então a fórmula é o seguinte: você vai dizer que a G21 ela vai ter que ser igual a G32, que é essa. Então, essa tem que ser igual a essa. Se esse caso acontecer, tá? Se essa célula daqui for igual a essa, ele vai pintar em laranja. Só quero explicar um negócio. Deixa eu voltar aqui. Vou botar lá no primeiro. Pintou lá. Vou selecionar aqui tudo. Então tem uma dicasinha bem interessante aí para explicar a vocês. Então o que é que acontece? Porém, para ele ir descendo e fazendo um encontro, a verificação, para o Excel sair fazendo a verificação automaticamente, eu tenho que dizer que a coluna G ela tem que ser travada, tá? Senão não funciona. Porque ela vai fixar que vai procurar só nessa coluna G desse intervalo aqui, ó. Se eu arrastar isso aqui, ela vai continuar procurando. Se eu arrastar até lá embaixo, vai continuar procurando. Porém, ela não pode andar para o lado, ela não pode procurar aqui e aqui. Isso é a procura de referência entre essas duas. Então, eu tenho que travar a coluna e deixar aberto a linha. Por quê? Porque ele faz a busca na coluna e sai pintando as linhas. Então, as linhas ficam abertas. Ele sai descendo para pintar, porque senão ele ia pintar a coluna também. Ele ia fazer uma interseção aqui, ó. E a linha que é de referência, que é essa aí, a I32, ela tem que estar travada, porque senão vai sair andando na hora do Excel estar procurando. Então essa é a dica principal. Na hora de fazer, trava a coluna de referência, que vai estar a combinação com a linha, a célula que está travada, o que é a busca, tá? Então vamos lá. Vou aplicar. Então o comportamento é esse aqui. Peguei, mudei. Então, como eu mudei, ele foi procurar
esse número em todas essas colunas aqui, ó. Então, ele deixou aqui procurando, ele fez a busca nas colunas que estava travada, na coluna G, ele não saiu para H, I, J, K, não. Ele travou a G e foi procurar. Como a linha está aberta, ele foi fazer a referência seguinte, olha, então linha 1 e linha 2 linha 1 e linha 2, por isso que fica aberta. Então ele sai pintando. Essa aí é a lógica da formatação condicional do Excel. Só dessa forma que ele funciona, tá? E agora a gente vai aqui para o sexto exemplo, que é a combinação com a função i. Ou seja, eu quero que ela formate condicionalmente se esse valor for esse e se esse valor for esse. Se esse valor apresentar predial, ele vai pintar o meu valor. Porém, além de apresentar predial, ele tem que apresentar uma data. Se não tiver essa combinação, ele não pinta. Então, vamos só fazer aqui, ó. Não pinta, ó. Não existe predial do dia 9. Agora, vamos fazer aqui. Ó, existe mecânica no dia 9. Então, ele pintou. Né? Aqui, ó, a eletrônica do dia 9 não tem. Então, vamos procurar qual é a data. Dia 14 não tem. Dia 9 não tem. Dia 26. Pronto. Então, assim, dessa forma, ele encontrou. Então vamos ver como é que é feito isso aqui. Eu vou pegar aqui, formatação, né? Selecionar tudo, formatação condicional, gerenciar regras e editar regras. Então aqui, ó. Deixa eu trazer para cá para a gente explicar melhor. Não vai ficar muito apertadinho. Então aqui é o seguinte. Para fazer isso aqui funcionar, eu tive que usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, escolhi esse tipo de formatação. Cheguei lá e disse o seguinte, que esse conjunto de células só vai ser formatado quando, no caso aqui o quando é o i, tá? Coloca o i na frente, abre parênteses e coloca o K, a linha K, na coluna K21, foi igual a P26. Quem é P26? É o eletrônico, é a família. E também só vai pintar se a L21, que no caso é essa coluna toda, foi igual a P25, que seria a data, tá? Não, aqui é a família e lá é a data. Está invertido aqui, mas a lógica é a mesma. Então, a P26 é a data e a P25 é a família. Então a fórmula está montada aqui. Esse I é uma condição. É se essa célula aqui, ó, a data, deixa eu só apagar aqui, só se a data foi igual à data da coluna. A data selecionada foi igual à data da coluna. E se a família selecionada foi igual à família da coluna. Quem ele vai pintar? Vai pintar qualquer um desses valores se essas duas condições existirem. Então deixa eu só explicar. Coluna travada e linha liberada. Coluna travada e linha liberada. Por quê? Porque ele vai pegar essa busca dessa coluna, então só dessa coluna, e depois vai pegar a busca dessa coluna. Porém, ela vai andar pelas linhas. Ele vai sair buscando qual linha que pode ser pintada. Então, aplicar, ok. Então tá aqui. Não é predial, apaga. Procurar predial, encontrou. Fácil, né, pessoal? Então, fácil e muito útil, tá? Então, vamos para o sétimo exemplo. O sétimo exemplo, a gente vai fazer com a função OU. Então, aqui no sexto, ele pega duas condições. Ele só vai pintar se encontrar essa condição. Já nesse OU,
ele vai pintar se encontrar uma ou outra. Então, deixa eu botar aqui 2002. Então, 2002 ele pintou, tá? E ele permaneceu com julho pintado porque é a outra condução. Ele encontrou quem é julho. Agosto, ó, aí ele sai andando. Então, esse aqui faz uma interseção, porque está destravado linha e coluna. Então, ele consegue andar pelas células. Diferente daqui. Aqui ele só encontra aqui, mas não pinta a coluna. Então, ele não está pintando, por exemplo, aqui e aqui. Ele não está fazendo a interseção, pintando aqui e aqui, ó. Já nesse aqui ele está pegando um valor ou outro. Então, como ele encontrou setembro e encontrou 2005, ele está pintando. Então, isso aqui é bom para você buscar por um período um determinado valor. Então, como é que é feita essa função O? Vamos selecionar aqui para a gente entender. Formatação condicional. Gerenciar a regra, editar a regra. Então, a função é o seguinte. Diferente lá de I é OU. Então, começa logo o OU, porque ele vai pegar ou uma condição ou outra. Então, ele fala o seguinte, que a C36, que é aqui do ano, é igual a R36, a fixa, tá? Que é aqui do ano. Depois ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar ponto e vírgula, a D35, que é essa daqui dos meses, e vai dizer se for igual a isso também, ela vai pintar com a referência da R37. Tá? Então é isso que a fórmula está fazendo. Então você dá OK e agora aplica, né? Formata condicionamento, preenchimento aqui a fonte que você quiser. E agora ela está pegando aqui, ó, do jeito que você precisa que faça. Tá? Então é isso, pessoal. Formatação condicional tem várias aplicações. Tem uma infinidade aqui de novas regras. Então você pode pegar, formatar todas as células com base em um respectivo valores, formatar apenas que contenham que aquilo, os dois modelos que a gente fez, formatar apenas o primeiro, formatar apenas valores acima e abaixo da média. Que aqui é como se fosse aquilo que a gente aprendeu agora de uma forma mais direta. É você ir direto para a fórmula, tá? Mas o Excel ele te dá vários caminhos do mesmo jeito. Então é a mesma coisa você estar fazendo isso aqui por aqui, ó. E aqui é aquele que a gente insere as regras. Então, formatação, nova regra. E aqui é que a gente coloca as regras com fórmula, tá? Condição I e condição OU. Acredito aí que vai ser muito útil aí para suas planilhas. E a gente vai ter uma formatação condicional muito boa de visual. Na verdade, da gestão à vista aí da tua planilha. Então, espero que essa aula foi útil. E espero que esse momento que a gente está se aproximando aí do final do curso, vocês tenham aprendido na construção, que a ideia é construir, vir crescendo a dificuldade e você poder memorizar um modelo de confecção de planilha. Então você sabe, lá detrás tem vários aprendizados que a gente fez, e aí você vai juntando com o que está aprendendo e vai incrementando a planilha, e a planilha vai ficando mais rica. Então obrigado aí e até a próxima aula.